KNRI 11, o Fundo de Renda Imobiliária da Quineia. Vamos ler o relatório de abril de 2025, publicado no dia 5 de maio de 2025. O fundo que iniciou as operações em 2010. Vamos ver como estão as movimentações dele. Esse será o tema do nosso vídeo de hoje. O fundo tem um patrimônio líquido de 4 bilhões e meio, uma vacância física hoje na ordem de 4,6%, uma cota patrimonial a R$ 161,71. Como comentamos, iniciou as operações em 2010. Na data que eu gravo com vocês, pessoal, o KNRI 11 está cotado na B3 a R$ 147,25, fazendo um P sobre VP de 0,91, uma variação negativa nos últimos 12 meses de 0,05%. A última distribuição foi de R$ 1 por cota, pessoal, paga lá no dia 15 de maio de 2025. O fundo já vem em linha nessa distribuição já há pelo menos 2 meses, fazendo um yield mensal de 0,67%, anual de 8,14%. Se o cotista tivesse investido R$ 1.000 há 2 anos em KNRI 11, teria hoje R$ 1.122,30. O fundo ainda não recuperou a linha do CDI, busca acompanhar na linha inferior a linha do IFIX, um pouco superior à linha do IPCA, conforme podemos verificar aqui no gráfico do Investidor 10. Ponto de atenção, então, é a rentabilidade por parte do cotista, porque fazendo um yield de 0,6 para um fundo da qualidade que ele tem, ainda é considerado uma rentabilidade um pouco baixa. Poderia ser um pouco melhor. Já a cota no mercado secundário buscou aquela recuperação desde julho de 2024. Ele que em setembro decresceu aos R$ 129,79. Em dezembro chegou lá aos R$ 120,55. Mas agora já buscou esta recuperação, como vimos, retornando à casa dos R$ 145. Voltando aqui para o relatório, pessoal, a gestão comenta que em abril concluiu a locação de mais um andar lá da Torre Cristo, do edifício Rocha Verá, para a Mastercard, que é a empresa que atua no setor de recebíveis em relação aos cartões de crédito. Com isso, a Mastercard amplia a operação dela no imóvel, ela que já era inquilina lá na Torre C, e ampliou a sua ocupação após a desocupação da Angen no próprio mês de abril. Por conta dessa movimentação, a vacância do fundo permanece inalterada, chegando à vacância física na ordem de 4,6% e a vacância financeira de 6,24%. A valorização das cotas, pessoal, no último mês chegou aí a 12%, mas ainda se encontra com desconto de 9% no mercado secundário. Em relação à distribuição, foi paga no dia 15 de maio de 2025, R$ 1 por cota, e é bem provável que o cotista receberá também R$ 1 por cota agora na próxima distribuição a ser anunciada no encerramento do mês de maio. Em relação à negociação e liquidez do fundo, ele segue num volume médio diário na casa de 6 milhões e 900. A vacância física, como comentamos, 4,6% versus 6,24% da vacância financeira. O fundo, pessoal, que tem aí no seu portfólio 21 propriedades, sendo 13 edifícios comerciais e 8 centros logísticos. Eles estão dominados aí no estado de São Paulo, 68% das receitas. Os contratos, 53 típicos e 46% atípicos. 46% das receitas são de imóveis logísticos, 53% são dos escritórios. Os contratos, 70% são indexados ao IPCA e 29% ao IGPM. O prazo médio deles, firmado aí para 9,34 anos. Em relação aos vencimentos, 3% das receitas de escritórios vencendo em 2025, 2% de logística também em 2025. Para as revisionais, 7% dos contratos vencendo agora em 2025, 1% dos contratos de logística também vencendo em 2025. O fundo, pessoal, começará a perceber a partir de junho de 2025 um incremento na receita. Conforme podemos verificar aqui, ele absorve ao mês R$ 89.148 em relação às carências, mas a partir de junho ele passa a receber R$ 221.268, terminando a vigência das carências dos contratos de locação, o que incrementará a receita imobiliária do fundo e pode ajudá-lo a manter este patamar de distribuição de R$ 1. Em relação à vacância, 76% delas estão dominadas lá para os escritórios do Rio de Janeiro. A vacância física do portfólio de escritórios chega a 12,79% e a vacância de logístico
chega a 2,71%. A distribuição de portfólio é de 13% para o setor de serviços, como comentamos, 13 edifícios, 8 galpões, 721 mil metros quadrados de ABL entre o estado de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Para alavancagem, pessoal, ele tem 2 CRIs na carteira. O primeiro é para o CD lá de Cabriúva, formando um montante de 150 milhões, a IPCA mais 7,25, vencendo em março de 2036. E a segunda alavancagem é lá para o Bill Square, no montante de 195 milhões, vencendo após o término da obra, com um prazo de amortização de 133 meses após a carência. Nas informações contábeis, pessoal, o fundo tem uma receita potencial de 32 milhões. Em relação à competência de março, ele fez 29 milhões 820 mil de receitas, tem 1 milhão e 800 absorvendo aí de vacâncias e também em relação às carências absorvidas na ordem de 558 mil reais. Em relação à DRE do fundo, pessoal, para abril de 2025, ele fez aqui um resultado de aluguéis na ordem de 25 milhões, acrescidas as receitas financeiras e o lucro com venda de ativos e abatidas as despesas de condomínio com IPTU e outras despesas, um resultado de 28 milhões 457 mil, dos quais ele distribuiu 28 milhões 204 mil reais. Ele tem um consumo de RMG, pessoal, na ordem de 63 milhões, que é relativo lá à aquisição do ativo Rocha Verá na Torre C. Segundo a gestão, este consumo em relação a abril ficou zerado, conforme podemos verificar aqui no relatório, mas é importante o cotista ficar atento a esta RMG, porque ela acaba inflando o resultado do fundo, produzindo um resultado que não é verificado na prática. Então, é importantíssimo o cotista ficar atento a isso. Em relação à composição do resultado, pessoal, só de receita de aluguel em relação a abril de 2025, ele fez na ordem de 98 centavos. E é importantíssimo observar também que em relação a abril, ele consumiu um pouco da reserva, 2 centavos, já que ele fez apenas 98 em relação à receita de aluguéis. Em relação ao fluxo de caixa de abril de 2025, ele tem um final lá de 107.610.719 reais. Em relação, pessoal, à cota patrimonial, ela teve uma pequena variação de 0,30, saindo de R$ 161,22 para R$ 161,71. No panorama do mercado imobiliário, pessoal, para a classe de ativos de logístico aqui no estado de São Paulo, a demanda por novos espaços permanece alta, principalmente no segmento de logística terceirizada, exigindo imóveis melhores localizados, todos no raio 30 de São Paulo. Tá? No entanto, houve uma leve queda nos números em comparação ao trimestre anterior e o primeiro trimestre de 2024, com uma absorção líquida de 74 mil metros quadrados, versus 186 mil metros quadrados no trimestre anterior e 124 mil metros quadrados no primeiro trimestre de 2024. Para o panorama de logístico de São Paulo, ele conta com 247 condomínios logísticos, formando 15 milhões 449 mil metros quadrados. Como podemos verificar aqui, houve em relação a este mercado para São Paulo um decréscimo em relação à vacância, que antes era de 9%, agora de 8,82%. Em relação ao preço médio para os galpões, segue lá na casa de R$ 29,06, o que é muito bom, frente aos R$ 27,94 de 2024. Para os edifícios corporativos em São Paulo, manteve a trajetória de melhora. O mercado conta com aumento da ocupação, combinando também com o ritmo moderado das novas construções, exercendo um impacto positivo na taxa de vacância, que fechou o primeiro trimestre de 2025 em 18,91%, menor em relação ao primeiro e ao quarto trimestre de 2024. O mercado de escritórios em São Paulo, que conta aí com 786 edifícios, 8 milhões de metros quadrados. Conta aí com uma vacância hoje na ordem de 18,91%, decresceu um pouquinho em relação a 2024, que era de 19,88%. O preço médio do metro quadrado da locação dos prédios em São Paulo, R$ 96,82. Já para o mercado de Belo Horizonte, que conta com 151 edifícios, manteve-se estável em relação ao primeiro trimestre de 2025, a vacância lá na ordem de 10,08%, o preço médio R$ 48,59, dentre 1 milhão e 112 mil metros quadrados de área disponível.
Já o mercado de corporativos no Rio de Janeiro apresentou mais um trimestre consecutivo de dados positivos. Segundo a gestão, a taxa de vacância fechou o primeiro trimestre em 27,84%, conforme podemos verificar aqui no gráfico, de um mercado que conta aí com 231 edifícios, num panorama total de ABL de 2.550 metros quadrados. O preço médio teve um pequeno ajuste, chegando lá aos R$ 72,02, frente aos R$ 68,88 para 2024, o que é muito positivo. Perfeito, pessoal? Dica NRI11 é basicamente isso. Bora continuar acompanhando o fundo. Importante ficar atento à alavancagem dele e também às RMGs. Há aí um incremento em relação às carências, porque elas chegam ao final, o que pode aumentar as receitas imobiliárias do fundo, o que é um ponto positivo e que tem provavelmente influenciado a cota no mercado secundário, já que ela se recuperou, retornando lá à casa dos R$ 147. Perfeito, pessoal? Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, muito bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever. Deixe o seu like, o seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos. Dica NRI11 é isso. Voltamos com vocês no próximo vídeo. Fraterno abraço a todos. Até mais.